Olá, Olá! gente! Bem-vindos, bem-vindas a mais um Pode Isso, Mãe! E não esquecendo uma coisa super importante, já abrindo já para dar um... Já começa dando a sua curtida. Tipo, nem começa a assistir o episódio sem antes dar a sua curtida. Porque isso ajuda a gente, ajuda principalmente essa plataforma a entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Se você está aqui, você já vai assistir aqui, mas se você preferir, estamos também em todas as plataformas de áudio aí da sua preferência. E outra, só indicar, né? Só compartilhar, não custa nada. Né? Porque conhecimento compartilhado, o negócio volta, tipo um bumerangue, entendeu? A coisa faz bem para você, você manda adiante, ela volta para você. Exatamente. E hoje temos um episódio muito bacana que é sobre diversidade na escola. E temos como convidada Andréia Moreira. Bem-vinda, Andréia! Pedagoga, gente, com pós em administração escolar, psicopedagogia institucional e educação especial. Ela é diretora aqui da escola, aqui no Rio de Janeiro, Meu Pequeno Príncipe. Bem-vinda! A gente estava muito ansiosa, né? Muito feliz. Porque por mais que a gente fale, a gente sempre fala assim, nossa, as escolas também sofrem muito agora com esse... A gente sempre fala muito que a gente está indo numa transição, como a gente foi educado, quem é o povo de 40 aqui? 40 e pouco? Mais. 40 a mais? A gente foi educado de uma forma... Temos filhos e a gente muitas vezes temos que nos readaptar a como educar. E muitas vezes a gente conversa sobre isso e fala, gente, mas e as escolas, como é que elas estão no meio disso? Porque tem ainda o formato que vocês vieram e o novo que está chegando. E aí os pais contam muito com a escola. Então a gente quer ter esse debate aqui hoje, né? Aqui, até para a gente poder trazer, entender melhor e trazer para quem está aqui ouvindo a gente, Andréia, um olhar sob outras perspectivas, né? Que não é só a perspectiva da família, não é só a perspectiva do profissional, né? Eu sou educadora, estou em sala de aula em diversos contextos, da educação infantil ao ensino superior, e que inclusive é um lugar onde a questão da diversidade está muito forte, cada vez mais alunos se apresentam, né? Então, oi, eu sou fulano, tenho tantos anos, faço parte do espectro autista, que era uma coisa que não tinha. Estou há 15 anos na universidade, não tinha, a gente não tinha cadeirante, porque eu dou aula na faculdade de artes corporais. Então, a gente não tinha as pessoas com deficiência nenhuma, né? Basicamente ali, porque tem uma prova, um teste de aptidão para passar. Então, quem é que vai dançar, né? Que corpos são esses? Algum aluno com alguma deficiência? Tem. Tem tanto as questões visuais, quanto as questões TEA, TDAH, os espectros todos, né? A gente tem síndrome de Down, a gente tem cadeirantes, a gente tem, enfim, diversos contextos ali, que é uma coisa que não era uma realidade um tempo atrás, mas a gente queria muito a perspectiva, né? A gente tem da mãe, das famílias, do educador, mas da escola enquanto instituição também, né? Que é esse olhar mais ampliado para a gente poder trazer essa reflexão de uma maneira democrática, abrangente. Sim. Vamos lembrar que a gente está aqui falando de um assunto absolutamente complexo e contemporâneo, e por isso é algo que vem sendo construído. Então, são olhares, né? Não existe trocas, né, trocas, não existe uma verdade absoluta. A gente está aqui para ampliar o debate. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. Queria agradecer, que bom. Marina. Eu acho que vocês foram muito certeiras, assim, no tema. Tenho acompanhado, né, o podcast de vocês e os temas são bem relevantes. E esse, muito, assim, eu vou falar que é o meu preferido, né? Vocês narraram aí as minhas especialidades e realmente lá atrás eu fui buscar me especializar nessa área da educação especial. Porque, como a Marina estava falando, há alguns anos atrás, né? O Pequeno Príncipe tem 19 anos, mas um pouquinho mais de 10 anos atrás, a gente não tinha essa realidade dentro das nossas escolas, que eu achava, assim, uma pena, porque a gente aprende tanto, né, quando essas crianças, elas chegam, cada uma com seu jeitinho, e elas vão nos conquistando e vão fazendo com que a gente estude. É igual a gente como mãe, né, eu sou mãe de 3. Eu tenho, 3. Ganhou o prêmio! Tenho uma lá em casa de 25, outra de 18 e outra de 15 anos.
anos. Então, assim, a mesma receita não foi aplicada para os 3, né? Cada um com a sua personalidade, com as suas dificuldades, suas facilidades. Então, a gente vai construindo e a gente vai aprendendo a lidar. Então, o que deu certo para o meu filho, eu não posso passar como uma receita de bolo para vocês, porque provavelmente não vai ser a mesma receita para os filhos de vocês. Então, assim com essa diversidade toda, com esse leque, né, de crianças que a gente tem. Então, é muito importante trazer tudo para debate, porque eu vejo hoje ainda diretores, gestores muito temerosos ao receber uma criança com deficiência. E eu entendo, porque lá atrás, quando a gente começou a receber os primeiros, não vou enganar, deu aquele friozinho na barriga, como que a gente vai fazer, para adaptar, como a gente, né, aquela criança com autismo, com TEA, que foi visitar a escola, só gritava, e aí como que vai ser isso dentro de uma sala de pré-escola 2, onde a professora está ali trabalhando com uma pré-alfabetização, e ela não tem só ele, tem outras crianças, e como que ela vai conseguir, né, digamos assim, dar conta do recado, né? Então, eu acho que nessas horas a gente precisa trocar, a gente precisa estudar, a gente precisa ir construindo. Então, é o que a gente faz muito lá na escola, sabe? A gente senta em equipe, vamos lá, como a gente vai montar essa estratégia para o aluno X? E a gente vai montando, e aí a gente vai vendo, e aí vão vindo, né? Por que é importante você estudar a área? Principalmente dentro de uma escola. E eu falo principalmente os gestores. Porque se o diretor da escola já não tiver essa visão, já dificulta muito. Porque se o gestor não acreditar na capacidade dessas crianças, não funciona. Como que a sua equipe, como que seus professores vão comprar a sua proposta, né, de que é possível, que vai acontecer, se você, que é o dono da escola, você não acredita? Então, o primeiro passo é esse. Então, vamos lá. Primeiro, acreditar. Engraçado, eu estava vendo, né? Acho que foi ontem mesmo. Uma entrevista do Gabrielzinho, né? Do nosso nadador aí que trouxe as medalhas de ouro. E aí foi muito importante a participação da mãe dele na vida dele, que ela falou uma coisa muito bonita assim: olha, enquanto eu existir, eu vou ser seus braços. Ele não tem os braços, mas eu vou ser seus braços. Que lindo, né? E é muito lindo. E nessa caminhada, ele encontrou também o treinador, que foi uma pessoa que acreditou. Imagina a gente falando de possibilidades, né? Como a Marina falou, a minha área é movimento corporal. Como que uma pessoa cadeirante, né, vai participar se ela não tem esses movimentos? Mas, opa, peraí, o Gabrielzinho também não tem os braços. Como que ele vai ser o nadador, né? Então, isso tudo mostra hoje em dia pra gente que tudo é possível e tudo é muito importante. Na minha pós, foi uma pós, assim, muito especial para mim, porque os meus professores, eles eram pessoas com algum tipo de deficiência. Então, eu tive um professor que ele era surdo, sabe? Armando Nembri. Vou olhar para aquela câmera ali e mandar um beijo para ele, que depois eu vou mandar o link para ele do podcast, para ele poder assistir, porque ele foi um cara que me ensinou muita coisa, sabe? Me ensinou, assim, a acreditar e a ter fé que tudo é possível, basta a gente abrir o nosso coração, né? Pequeno Príncipe já falava assim, o essencial é invisível aos olhos, né? Só se vê bem com o coração. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver com o coração. Então, assim, o Armando Nembri, ele faz a gente, né? Quando você tem uma aula com ele faz você olhar e enxergar as coisas com o coração. Ele veio, a mãe dele, olha que interessante, a mãe dele era uma alfabetizadora de surdos e mudos. E ele chegou. Ele tem uma síndrome. E além da síndrome, a síndrome tem alguns detalhes e faz com que ele não tenha orelha, né?
um dos traços da síndrome. E, além disso, ele veio surdo. Então, é claro, a mãe dele é alfabetizadora de surdos e mudos. O que ela fez? Ensinou, né, Libras para ele. Só que ele foi crescendo, foi encontrando algumas pessoas na vida dele, umas que viraram as costas, outras não. E ele começou a perceber que para ele se comunicar com o mundo, que ele queria se comunicar com o mundo, ele não podia ficar só nessa linguagem dos sinais. Porque, assim, você sabe Libras, Regiane? Pouquíssimo, porque eu tenho a sorte, assim, de ter um primo, né, com deficiente, ele é deficiente auditivo, mas também foi super estimulado, e tem algumas coisas que a gente sabe só, mas poucas, mas né? Mas porque você tem um caso da família, caso da você família, sabe, Marina. É difícil, né? Não é comum, né? Pela educação. Não é comum. Não é comum, então ele fala, como que eu iria me comunicar com o mundo se Libras é tão restrito, né, a um grupo? Sim. Então ele começou a fazer o quê? Leitura labial, sabe? Sim. E hoje ele dá palestras no mundo todo, assim, em Portugal, ele vive em Portugal dando palestra. Então, assim, se ele tivesse aqui, né, no meu lugar, conversando com vocês, ele estaria ali antenado a tudo, porque ele faz essa leitura assim, labial. Durante as aulas era incrível, que a gente até esquecia que ele era surdo, sabe? Aí às vezes ele estava de costas escrevendo alguma coisa no quadro, aí a gente chamava ele, não, peraí, o Armando não escuta, gente, pera. Mas assim, a gente até esquece, sim, né, da questão que a pessoa tem. Então isso que é muito bom, sabe? Ô, André, é muito teve gostoso. eu vou te perguntar uma coisa, porque eu tive essa experiência, né? Eu tive 2 amigas próximas, assim, e pude acompanhar o quanto era difícil achar a escola ideal para colocar um filho que tinha uma questão, né? De espaço ou de classe, de repente, é uma, né, deficiente ali, uma cadeirante, né, na verdade. E aí, peraí, a classe dela é no 2º andar. Não, mas no 2º andar, não tem como, né? Tem escada, vamos deixar ela pro 1º. E o quanto foi difícil. Eu tive uma história muito bonita, que é uma amiga que ela era uma executiva, ela teve uma gravidez tardia, passou a gravidez ótima, e na hora do nascimento descobriu que a filha tinha Down. Então, para ela foi um momento, assim, chave. Ela deixou de trabalhar, começou a entender. E eu conheci ela quando meus filhos eram muito pequenininhos, que a gente foi para uma escola. E ali ela teve um embate gigantesco, assim, com uma coordenadora ali de coisa que acreditava, de colocar mediadora, como é que era. Só que isso foi o ponto que um dia ela contou essa história chorando, eu nunca mais esqueci. Ela falou, a pessoa que até então era minha inimiga, uma pessoa que eu não achava apoio, ela fez com que eu fosse estudar. Ela foi estudar, ela foi fazer outra pós, ela foi embora e ela abriu um espaço onde podia ter estimulação para crianças com algum tipo de deficiência. Então, tem um ponto, né, na vida que você fala, não, aqui eu vou virar. Teve algo específico que aconteceu com você para você falar, nossa, eu vou prestar atenção nisso aqui, porque você ser generoso, né? Ontem, né, eu ouvi isso numa peça do Otton Bastos, foi maravilhoso, que ele falou, são para poucas pessoas, né? Poucas pessoas têm essa grandiosidade de poder olhar com os olhos, não? De poder olhar com o coração, né? Ao invés do Pequeno Príncipe, né? Que fala invisível aos olhos, né? Você poder olhar com o coração e falar, o que eu faço aqui? Porque realmente, você cuidar de uma única criança que tem uma deficiência dentro de uma escola, você muda toda a estrutura daquela família. Né? O tempo que a criança fala, o tempo que a mãe vai ter em casa, a cuidadora que também é um trabalho conjunto. Mas eu fiquei queria saber se teve alguma coisa, até o fato de você ser mãe de 3, aconteceu alguma coisa e falar, não, peraí, aqui eu vou mudar. Então, tem várias histórias, né? Mas lá atrás, quando aconteceu a primeira, né? É claro, chegavam algumas crianças que a gente tinha um olhar diferenciado, mas nunca nenhuma criança laudada, digamos assim, né? Tinha algumas que a gente tinha uma determinada suspeita e a orientadora da escola ia conversando com essas famílias e encaminhando. Mas, de fato, quando deu aquele choque, assim, de realidade, porque uma coisa é a criança estar pequenininha com você e você está acompanhando o crescimento dela. Outra coisa é quando a criança já chega maior para você, né? Maior e numa turma, como eu falei, de pré-escola
escala 2, onde é uma pré-alfabetização. Então, foi o primeiro, assim, eu falo que foi uma grande, maravilhosa surpresa que a gente teve, porque a partir dele a gente aprendeu muito, sabe? Quando ele chegou, um aluno com TEA, e ele só gritava, ele quando entrava para a sala, ele jogava tudo no chão, ia para debaixo da mesa, e aí como que você vai fazer? E a professora também, nossa, eu tenho uma turma, né? É isso que é muito difícil, né? A professora que tem a turma e... Isso, e eu tenho que dar conta da turma, e aí você coloca, assim, uma pessoa para acompanhar, uma mediadora, mas que tá todo mundo também aprendendo, né, gente? Igual quando chega um bebê recém-nascido dentro de casa, não é assim, a gente vai aprendendo e a gente vai batendo cabeça e a gente vai corrigindo, daqui a pouco a coisa anda, mas até ela andar é realmente um pouco desesperador, digamos assim. E aí o que a gente fez? Vamos, né, como eu falei, vamos estudar e ver, porque hoje os cursos, principalmente pós, mestrado, doutorado, dá muita a teoria, né, mas a prática mesmo por exemplo, na teoria diz que uma criança com alguma questão, ela precisa de um material de apoio ou um material adaptado, né? Material de apoio ou material adaptado. Que depois eu vou explicar melhor para vocês como isso funciona. Mas e aí, como é que faz esse material? Porque, assim, as editoras hoje... elas fornecem livros maravilhosos, né? Eu até brinco com a editora que a gente trabalha. Eu trabalho com a mesma editora já tem 4 anos. O material deles é maravilhoso, assim. Sou muito fã. Tem recursos digitais que a gente precisa, né? Com a nova BNCC, a gente precisa utilizar de várias ferramentas de ensino para criança. Mas... eles não têm, eu brinco com eles, olha, se vocês lançarem um material adaptado para crianças, né, que precisam, vocês vão ficar milionários, porque assim, hoje não existe no mercado. A gente que constrói, a gente que realmente bate cabeça e vai conversando, trocando experiência para ir montando esses materiais. Porque se tem uma vez que eu me sinto pobre na vida, é quando a gente compra os livros da escola em janeiro. Você fala, mas quanto? Ui, tudo isso de livros? E demoram para entregar. E não tem, porque aí tem o pedido. Agora vem como mãe. Eu vou ter que falar. Imagina você pedir para fazer um livro especial e adaptado. E sabe o que é mais triste? Que tem escolas onde as crianças, né, que não acompanham aquele material, são obrigadas a comprar esse material caríssimo. É caríssimo, né? A gente está falando de 3, 5 mil reais e a criança não acompanha aquele material, sabe? Agora, Andréia, eu acho que essa dinâmica, a gente tem que dar alguns passinhos atrás também para olhar para isso, porque eu acho que essa dinâmica acontece muito porque a gente ainda olha para a questão da diversidade como divergência. Sim. Então a gente tem uma criança que é neurodivergente, a gente está assumindo que existe um padrão, uma expectativa. E aí, a gente entra em... a instituição acaba, muitas vezes, entrando num processo que é da educação pela diferença. Então, assim, como é que a gente vai fazer para incluir esta criança numa lógica que é a expectativa de que ela acompanhe, né, a turma, ou seja, a maioria passa a ser o padrão. Sim. Mas aí a gente está falando de uma realidade onde a cada 37 crianças, uma pertence ao TEA. Onde a gente começa a enxergar tantas possibilidades de existirem crianças quanto crianças existirem no mundo. E aí, por que a gente continua trabalhando com a lógica do ele é diferente de vocês? Porque, de coração, eu acho que a gente tinha que atacar nos neurotípicos. Né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, trouxe até aqui esse livro dos gênios, Ziraldo, que é o Flickits. Por que as cores rejeitam? O livro vai estar na descrição do episódio, tá, gente? A gente vai falar mais dele depois. Mas por que as cores rejeitam essa cor que é o Flickits? Porque elas não conhecem. Isso. Então elas não sabem. O Flickits fica onde, né? Porque o amarelo tá no sol, porque o azul tá no mar. Então, se eu sei a função dessas cores, eu sei onde elas encontram o valor delas, né? Onde é que elas estão dentro da caixa de lápis de cor, para que elas servem.
Então, todas são aceitas. Aí vem o Flickts como diferente de. Então, ele tá fora do padrão. E aí, o que acontece? Todo mundo rejeita. E aí, eu fico tentando entender por que a gente está ensinando matemática, geografia, português e história para os alunos e não está ensinando para eles o que esperar de uma criança com TEA. O que esperar, de fato, de uma criança que tem descalculia. Porque, de repente, essa criança está sofrendo bullying, aí ela está indo fazer a prova adaptada, que muitas vezes é mal colocada para aquela criança, ou que tem um TDAH, precisa de uma leitura diferente desse material, dessa avaliação, porque eles desconhecem. Então, assim, por que a gente... A sensação que eu tenho, assim, tem que parar tudo. Então, eu tenho uma disciplina que eu dou na UFRJ, por exemplo, que eu tenho 4 pessoas que estão dentro do espectro autista, e eu tenho um deles que é nível de suporte 3. Eu tenho um deles que... Você imagina, assim, uma sala com 57 adultos, adolescentes e adultos, e ele se desorganiza absolutamente com basicamente todas as propostas que chegam. E aí vem essa questão, tá, eu tenho que dar o conteúdo, mas antes eu preciso dar um passo atrás e parar com a turma e entender. E, gente, vamos entender quais são essas características, assim como às vezes chega uma aluna para mim e fala, professora, eu tô menstruada, e tá muito ruim aqui para mim hoje para determinadas atividades. Essa é uma especificidade de contexto, né? No caso do transtorno ali dele, é uma especificidade de existência. Então, que precisa ser contextualizada para os outros, para que os outros entendam que tocar nele não é uma opção, né? Que, por exemplo, o som... Então, a Marina não vai colocar música pra gente... Então, talvez não. Talvez a gente tenha que... Mas você não lugar... acha que tem uma... Eu tava ouvindo você, agora eu tive uma imagem, assim, de dentro da classe de um dos meus filhos, tem um menininho que participa, às vezes, sai e tal, e tava um período de férias, e aí o meu filho encontrou, falei, olha o fulano, tá aqui. Aí ele, é. Aí eu falei, fala com ele. Aí ele, oi, fulano, tudo bem? Aí o menininho fez assim no meu filho. Aí meu filho adorou, só que eu acho eles mais adaptáveis, as crianças, por ter alguém que é diferente do que os adultos se encaixarem nisso. Você entende o que eu tô falando? Cada vez mais que ter alguma criança que tem algum tipo de deficiência, enfim, tá dentro de um aspecto, eu acho que as crianças já estão dentro dessa... Tô falando do ensino, né, menor, de 6, 7 anos, elas já estão... Eu vejo... por experiência, uma aceitação maior. Normal, é o meu amigo. Ele não brinca com isso, mas ele brinca outra coisa. Você entende que é mais fácil? Às vezes parece, assim, do que o... Mas o que acontece? Isso tá virando agora normal. Lá atrás... Não era. Hoje chegam, né, as crianças na escola, já não são mais... digamos, um desafio, porque a gente já está ali anos e anos acolhendo e praticando. Então, a mesma coisa que acontece com as crianças. As crianças, sim, elas se adaptam, né? É bem interessante, assim. A gente aprende, né? Nossa, a gente aprende com eles, como é que eu lembro funciona. Um passeio, a gente foi... Aí a moça do passeio estava explicando, né, dando lá as regrinhas. Aí um dos meus alunos, ele desregulou naquele momento, gritou. Aí a moça do passeio fez assim. Aí uma amiguinha falou, não, tia, não, ele tem autismo, daqui a pouco passa. Ele grita às vezes, mas daqui a pouco vai passar. Então, assim, numa naturalidade. Eu levo muito psicólogos lá para a escola para conversar com as crianças, para trabalhar a diversidade, né? O ser diferente. E é muito interessante, eu assisti uma das dinâmicas, aí foi numa turma onde eu tenho 2 alunos com deficiência motora. Os 2 alunos são gêmeos. E aí nessa turminha ela perguntou, né? A psicóloga perguntou, vocês têm amiguinhos que são diferentes de vocês? Aí levantaram, temos. Aí ela, você, o que o seu amigo é diferente de você? A minha amiga tem um cabelo loiro e o meu é preto, sabe? Eu achei isso o máximo. Eles foram levantando isso, mas não a questão da deficiência motora. E você deve sentir muito isso com criança e com adulto, porque para você deve ter muita diferença. Porque o adulto, você ainda tem que
Mas, educar. amiga, aí a gente tem que tomar um cuidado aqui para não romantizar uma coisa também, assim, porque as crianças, por mais que elas não tenham a priori um preconceito, vem muito, às vezes, da família, Sim, de dizer tô assim, falando dos olha, adultos. fica longe do amiguinho, principalmente se ele tem uma agressividade, se vira a mesa, se vai bater. Então, a gente ainda tem que voltar nesse lugar. Eles não são diferentes porque senão a gente está dizendo que o neurotípico é o padrão. E a gente precisa parar com isso, porque senão fica assim. Então, a gente tem alguém aqui que faz parte do espectro autista e é diferente da gente. Ué, do ponto de vista dele, nós é que somos diferentes dele. Então, e aí muitas vezes o bullying começa aí e tá colocando essas pessoas num sofrimento absoluto, que é assim, deixa ele é diferente. E aí a inclusão, de fato, se dá pela diferença. E não por ser essa pessoa quem ela é. Então, assim, desconstruir esse lugar de que o outro é diferente de mim. Porque se ele é diferente de mim, eu tô dizendo que eu sou o padrão. E o que é padrão? E o que é padrão numa sociedade da padrão? Diversidade, entende? É um buraco que é muito fundo e complexo e que a gente escorrega, a língua portuguesa é perigosa, a gente está aqui falando, a gente escorrega muitas vezes nas nossas falas, coisas que a gente tem consciência, que a gente sabe, né? Então, assim, para a gente realmente ter uma sociedade que seja inclusiva, a gente tem, eu entendo que a gente tem que ir nas famílias que são neurotípicas. Assim, o 2 de abril é uma questão das famílias que não têm nenhum filho que faz parte do espectro autista. E muitas vezes você chega hoje para uma criança de 10 anos e diz, dia 2 de abril é o quê? Nada, não sei, é o quê? Um dia depois do dia da mentira. Não, mas é porque não tem ninguém autista na minha família. Então, mas na sociedade tem. Tem. E o convívio tá mais do que escancarado. Então, assim, eu acho que tem muitos passos atrás, né? Que a gente precisa dar para poder sair, de fato, desse lugar de vamos inserir o amigo que Você tá falando mais sobre o preconceito, né? Que e muitas vive vezes no e dessa atitude, assim, do na deixar família... Na família, Na né? família. Mais na família do que... Eu ouvi esses dias de uma aluna minha que é autista e que quando eu comecei a psicoeducação dela, ela tinha 9 anos. Hoje ela tá com 14. E então eu cheguei na mãe e falei, vamos dizer para ela que ela é autista? Vamos botar isso na apresentação dela para ela chegar para os amigos e dizer, oi, eu sou fulana, eu tenho tantos anos, eu faço parte do espectro autista. Isso significa que você talvez... eu talvez me incomode com isso, com o seu abraço, com o seu barulho, para ela saber dizer o que é que ela tem de característica, né, e não de diferente do outro, o que ela tem de características, que a fazem ser quem ela é. Eu ouvi dessa menina recentemente, agora, tia, eu tô tentando não me suicidar. Mas por quê? A mãe não quis aceitar? Não, a mãe é maravilhosa. A mãe pediu pra falar. super aceitou, fizemos né? juntos. Mas não adianta. Essa menina vive em sofrimento na escola, porque é tudo assim, ai gente, deixa ela é autista. Entendeu? Que é esse lugar assim e quando o autista fica bem? A gente tá falando do autista, mas eu tô falando de todo lugar de diferença. A pessoa que conseguiu acompanhar. A gente continua colocando o típico como padrão. Porque é a maioria, porque eu entendo, existe uma questão histórica aí, que acho que você até podia trazer um pouco, né, sobre leis nesse sentido. Mas vocês entendem que a gente está falando de um solo movediço, assim? Eu acho que todo esse debate é muito novo e eu acho que muitas pessoas ainda não têm tudo isso muito claro, né? Muitas, com certeza. A gente não tem só TEA, né? Tem o TDAH, estava até comentando com a Marina antes que o TOD, né, ele acaba sendo um transtorno, às vezes mais difícil de você ali trabalhar, porque ele realmente é muito desafiador, né? E eu lembro que um aluno... Será que não seria bom a gente só explicar um pouquinho? O que é o TOD? Eu acho bom, porque também é uma sigla mais nova, assim, também. Transtorno desafiador... Né? Opositor, desafiador. E ele tem algumas táticas para você lidar com um aluno com TOD, né? Você não pode de cara falar não.
lembra muito a educação positiva, né? É. Porque você tem que fazer trocas. Olha, vamos fazer o seguinte, agora você tá na hora de estudar. Mas se você for continuar no parque, você vai ter alguma perda. Então, você tem que dar 2 opções para ele poder escolher aquela opção. Se não desregula, melhor, né? Se Também, não desregula. Se você falar não, se você falar de cara assim, você não pode ficar no parque, aí ele já vai desregular. E eu lembro que esse aluno que chegou com o Todd, ele foi um processo bem difícil de aceitação mesmo da turma, das mães, porque qualquer não que outra criança desse para ele batia, ele agredia, e as mães ficam chateadas, né? Quantos anos tinha? Ele tinha 4 anos. 4 já, anos. grandinho. Uau. Já. E aí eu lembro que ele entrava muito em conflito com um amiguinho, e aí eu fui ver o que tinha acontecido. A mãe, ao mandar os brinquedos no dia da novidade, né? Que na educação infantil a gente tem o dia da novidade, que eles podem levar o brinquedo. Que saudade desse dia! Gente, levar os brinquedos. Levava tudo. Fantasia, brinquedo. E aí, o que ela fez? Ela montou uma sacolinha, aí montou um carrinho para cada colega. Menos para esse. Porque ele batia, né? Ele batia no filho dela. Então, já que ele bate, já que ele faz, não leva. Aí eu tive que marcar uma reunião com essa mãe e explicar, olha, a situação tá piorando, tá se agravando, porque ele é uma criança, né? Ele não sabe ali o que está se passando. É uma forma dele gritar, dele se expressar. Mas é claro que, em paralelo, a gente tem que ir trabalhando com a outra família também. Porque, gente, uma coisa que precisa ficar claro é que a escola, ela tem um papel, né, fundamental, gente, dentro da sociedade. Sim. Não tenha dúvida. Mas ela não é a única, né, fonte de educação para uma criança. De terapia. Porque, às vezes, chegam famílias... Graças a Deus, lá na escola, as famílias são muito parceiras e as crianças são muito bem assistidas dentro e fora da escola. Mas eu escuto relatos, sim, de famílias que já matriculei na escola. A escola que dê seu jeito, né? Aí acha que é a escola que vai fazer a terapia, vai fazer as sessões, né? Gente, vamos vai combinar. fazer fisioterapia. Né? E tem gente muito fora da casinha, né? Eu já peguei casos, assim, de mães que falavam assim, não, porque a minha filha estava com um grupo dos primos e ela não está falando inglês. Eu quero saber quando ela começa a falar inglês. Quantos anos tem? 2? Mas falou, não, tipo, eu comecei a gargalhar. Falei, não. Volta. Mas, André, uma coisa que eu sempre falo para as famílias é isso. Para a escola ser a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Então, quando eu disse isso da importância das famílias neurotípicas, se conscientizarem, buscarem informação a respeito das diferenças, é porque elas precisam fazer isso por fora, enquanto caminho de educação primordial dos seus filhos. É uma questão ética. É uma questão social, é uma questão de princípios, de valores. Porque a escola tem o conteúdo também para dar. E também, é claro que é na escola que isso tudo vai aparecer, porque é o convívio social. Então, é ali que essas questões vão aparecer. E a escola faz o seu trabalho e leva. E né, essas escolas estão fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, né, via de regra. Assim, de um modo geral, eu transito muito pelas escolas. Eu admiro muito tudo que está sendo feito. Agora, as famílias precisam, não dá para olhar e pensar, meus filhos não fazem parte de nenhum espectro, são todos neurotípicos e por isso eu não vou mostrar para eles o que é você ser cadeirante, o que é você ter uma questão auditiva, visual, de fala. O que é um amigo com descalculia, meu filho? Sim. Não é porque você tá ótimo ali em matemática, muito maravilhoso, o amigo do teu lado tem descalculia. O que é isso? Eu vou te ensinar. O amigo não é burro, né? Isso, exatamente. O amigo não é burro. Porque essas crianças, elas vão entrando num lugar de sofrimento emocional que... Mas você não acha também que seria legal, eu tô pensando assim como escola, né? Não sei se vocês fazem isso, mas de ter uma reunião, assim, uma palestra, não palestra, como é que chama? Uma apostila
olha, tá acontecendo isso, a escola é assim, a gente tem que se adaptar. Tipo, coisa de boas maneiras. Seria, né, um guia de boas maneiras para lidar com isso, porque é legal, é uma forma da escola mostrar que o princípio da escola é esse, de acolhimento, né? E eu fico pensando também até que ponto não é legal, né? Pra acontecer. Uma vez aconteceu uma situação na escola dos meus filhos, que aí foi sério, era uma situação meio ali, foi chamar todo mundo e todo mundo conversou, virou a terapia em grupão, assim, mas que foi ótimo. Porque a escola entendeu a posição da mãe, as outras mães colocaram, tipo, não, peraí, foi meu filho que fez isso, existiu essa agressão, peraí, pra entender. E foi muito legal, e foi muito bom, porque as pessoas pensam muito diferentes também, né? Tem um pensamento assim, você fala, não, oi, né, volta, como é que eu me adapto aqui, como é que eu coloco, o que eu posso fazer pra melhorar, né? Como é que você coloca o filho a par disso? Também. O diálogo é fundamental, a gente tem que estar sempre em diálogo. Depende dos pais pra normalizar a situação, amiga. Mas então, a gente estava até conversando antes, né? Tudo é muito novo, né? Muito novo e a gente precisa trazer... Eu até trouxe uma tela para falar um pouco do... Tem coisas que são meio incríveis se a gente parar para pensar. A Constituição de 88 garante a educação para todos, né? Diz que ali... Constituição de 1988 define a educação como direito de todos. A educação que vai transformar o sujeito em cidadão. Só que olha que incrível. Aí na próxima tela, em 1989, já começa a surgir leis sobre a inclusão. Contrassenso absurdo. Se educação é direito de todos, por que precisa vir, né, leis para garantir a inclusão? E aí você vai chegar na próxima telinha nossa, que em 2015 surge a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, LBI, garantindo a matrícula de crianças com deficiência em escolas regulares e com recursos e serviços de apoio educacional especializado. Ela traz algumas inovações, como multa e reclusão de gestores que neguem ou dificultem o acesso à vaga e adicional de valor. Olha isso, gente. A gente lá em 88 tem uma Constituição que garante a educação para todos e há menos de 10 anos vem uma lei que começa a dar penalidades a quem não está cumprindo com o seu papel, sabe? Então, assim, tá vendo como tem muita coisa? Eu acho que a gente já caminhou muito, mas tem muito a caminhar, né? Não só as famílias, mas as próprias instituições de ensino, que ainda negam. Ainda negam. Isso que eu falo. Eu tava lembrando aqui. Eu sei a dificuldade da minha amiga de colocar uma filha assim. Ainda negam. Ah, não aceita, aqui não dá, aqui não... Não tem vaga, você vai para uma fila. Não, a gente não trabalha. Como assim? A gente não trabalha, a gente não sabe Não trabalhamos com a sociedade. É quase isso, né? Você dizer que uma criança que tem algum transtorno, que é uma pessoa com deficiência, que faz parte de algum espectro, ela não pode ser matriculada nessa escola, é como se a escola estivesse assinando um documento. Não trabalhamos com a sociedade, não trabalhamos com a diversidade. Lei, né? Como é que é isso? Mas eu acho que a lei é obrigada. Imagino que as pessoas não passaram, gente. De 89 até 2015, a gente não conseguiu colocar o filho. O que acontece? Lá atrás, você tinha os centros especializados, né? Então, essas crianças, elas ficavam no centro... Não existe mais. Porque já está, gente, né? Os estudiosos, os pesquisadores estão aí. Já está comprovado que um puxa o outro. Você começa a fazer o tênis, né? Digamos, a Regiane vai lá fazer aula de tênis, aí tá indo. O que o teu professor fala... você tem que jogar com uma pessoa que joga melhor do que você, digamos assim, para puxar. Sim. É a mesma coisa. A gente estimular, né, gente? O estímulo. A gente já recebeu lá na escola crianças que não andavam. E por elas conviverem ali naquela pequena sociedade, né, com crianças ali correndo, pulando, subindo, elas passaram a andar. Então, isso está comprovado. Então, assim... Realmente, as pessoas elas precisam, sabe, enxergar mais com o coração. Andréia, eu dou muito treinamento em empresa.
de inteligência emocional, de criatividade e inovação, trabalho muito com gestores dentro do ambiente corporativo. O que eu mais escuto é que profissionais tecnicamente capacitados, profissionais altamente capacitados do ponto de vista técnico, que realizam seu trabalho com imensa competência, não sabem conviver com a diversidade. Não sabem lidar com um contexto, diversidade às vezes de geração e nesse lugar que a gente está falando das pessoas com deficiência. Então, assim, a pessoa que não consegue, dentro de uma equipe, absorver alguém que seja, por exemplo, que faça parte do espectro autista, ou que, enfim, que tenha alguma necessidade motora diferente da dele e por isso precisa de uma reunião adaptada, enfim. E é claro que não vai saber. Se na escola ele só trabalhou com o gado, né, com um coletivo igualzinho, normalzinho, como que ele vai fazer como se agora, existisse né? a normalidade dentro desse lugar né, que infelizmente hoje é tido como o padrão, ainda é, por mais que a gente esteja fazendo esse trabalho, ainda é, né? Então como é que ele vai depois na vida adulta conseguir fazer esse manejo? Não vai, ele não experimentou quando era criança. E hoje também as empresas, né? A gente conversou isso no nosso último podcast, né? O quanto precisa, assim, o quanto essa nova geração não tem idealização de fazer uma carreira longa numa empresa, o quanto eles querem viver aquele momento presente, o quanto a diversidade está dentro das empresas, porque é o que traz o novo, né? Ao mesmo tempo, é o que traz o frescor. Então, realmente, como a geração, acho, dos nossos filhos que têm 10, 20 anos, como eles querem ser aceitos, né, da sociedade, como eles têm amigos também que têm todo esse diferencial, e como a nossa geração, 40, 50, 60, nossos pais, o quanto é difícil abraçar e entender. Né? Mas a gente precisa caminhar, porque não tem. Hoje, com as leis, né, que vieram, essas crianças vão vir e a gente tem que abraçar e tem que saber, sim, trabalhar com essas crianças, né? Falando do TEA, é muito interessante, porque eles são movidos à rotina, né? Então, as salas, elas precisam ser adaptadas a isso. Então, adaptadas como? A gente entra, quando eu falo da prática, né? Que aí, lá atrás, quando eu comecei a contar aquela história no primeiro aluno, eu digo que ele tinha um nível de suporte, não era 3, era 2. Mas a gente precisou se adequar e correr atrás. Então, a primeira coisa é você fazer o quadro de rotina. Coisas básicas, mas que, às vezes, a teoria não te passa muito. Mas tudo bem, te passa que você tem que ter um quadro de rotina. Mas e como que é esse quadro de rotina? Né? Aí a gente foi lá fazer a Academia do Autismo, né? E do Fábio Coelho, que é maravilhosa também. Já aconteceu de uma mãe que veio com uma criança com TEA, e aí a gente conversar, eu indicar, ela era psicóloga, mas de RH, e da gente conversar sobre a Academia do Autismo, e ela ir fazer a Academia do Autismo, e hoje ela é a bambambam nessa área, tem uma clínica e atende, sabe? Crianças, a Academia do Autismo, como assim, que é? Ela é num site. Ela é site, as aulas são online. E é muito interessante, porque eles ensinam a prática disso, de como fazer. Como que eu faço um quadro de rotina dentro da minha sala de aula? Como que eu vou adaptar um material, né? Uma criança com TDAH, ela não vai conseguir se concentrar ali numa questão muito longa. Então, como eu faço? Vamos fazer questões mais simples, diretas. Então, isso que você vai adaptando e aquela criança você vai acolhendo e vai segurando aquela criança dentro de sala. Mas tem histórias, assim, muito engraçadas. Aí, tem um aluno meu com autismo, ele, na educação infantil, a gente tem um hino nacional de 7 de setembro, que eles vão para a quadra, formam para cantar o hino. Aí, já a partir do ensino fundamental, eles formam na quadra 2 vezes por semana, né? Segunda e sexta-feira, para cantar o hino nacional. E aí, quando esse aluno passou para o ensino fundamental, e foi o primeiro dia de formar na quadra, e a gente estava lá, cadê ele? Cadê ele? Eu fui ver, ele estava dentro da sala de aula. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Vamos para lá. Ele, não. Hino nacional só 7 de setembro.
Então, são essas questões, né? O autista, ele leva tudo ao pé da letra, Sim. né? Ele não consegue compreender uma piada, nada disso. Então, lá na escola também tem as crianças do integral. Então, tem alimentação. Então, ele sabe que toda quinta-feira é o dia do peixe. Ele não come peixe, porque ele não gosta de peixe. Mas se não tiver o peixe servido naquela quinta-feira, é um motivo para ele poder desregular. Então, são coisas. E aí, a gente já vai pegando esse mecanismo de como sair, né? Como ajudá-lo a sair dessa desregulação, né? E estratégias. Então, eu acho que a escola, junto com a família, tem que estar sempre em diálogo, né? Com a família, com os terapeutas, esse aluno em específico, sempre que eu queria passar algum recado para a avó, ele dava uma desregulada ali, porque ele não queria, né? Porque não era, a avó tinha que ir embora, e ele tinha que entrar, e eu tinha que sair. E aí, a gente fazia isso, eu fazia uns gestos para a avó, falava, olha, vai que depois a gente fala. E aí, conversando com a terapeuta, ela falou, não faça isso, vai cronometrar. Não, vou falar com a vovó sim, eu preciso de 5 minutos para poder falar com a sua avó, toma o relógio e cronometra aí. Então, porque aí tem alguns mecanismos para você poder lidar nessas situações, porque também a gente não pode se deixar vencer por eles, né? Não, isso que você está contando é muito bonito, né, Andréia? Porque é uma escuta sua, enquanto escola, desse profissional que está acompanhando essa criança, né? E é isso, o diálogo no sentido de que não há hierarquia, né? Colocar a escola, o profissional... no todo. Exatamente, é uma rede, é uma grande teia, é complexo, a diversidade é complexa, né? Ela é tecida junto com essas frentes todas que estão olhando E acho por que é legal criança. a gente colocar na nossa descrição aqui, né, sobre a Academia do Autismo, é bem interessante, eu acho que é uma dica muito legal, né? E qualquer pessoa pode ter acesso. Sim, qualquer pessoa. Pessoa que tem o mínimo de interesse vale a pena. Eu queria indicar também, só antes de passar para a próxima, a gente coloca aqui na descrição do episódio, a TIM, que é um centro de terapia integrados que fica aqui no Casa Shopping, no Rio de Janeiro, que trabalha com crianças e adolescentes, adultos, autistas, e tem tudo. É um lugar onde tem tudo. Até dentista que é especializado em tratar, porque às vezes vai levar uma criança, de repente, autista ao dentista, né? E a demanda daquilo. Então, além das terapias todas, né? De psicólogo, terapia, toda a parte psicomotora, tem esses, por exemplo, vacina, né, dentista, físio, fono, vai ter tudo. Você conhece? Conheço a fundo, indico, vamos juntas, eu tô sempre lá, assim, porque sou muito parceira da TIM, mando sempre as crianças para lá, porque ótimo. É um trabalho que eu confio muito. Trabalho lindo da Sara Kubitschek aqui também, né? É uma das coisas, a Janjan, nossa conhecida, nossa cadeirante conhecida, que é filha da Juju, até vai ter um episódio, já teve aqui um episódio dela também, e ela, como é incrível o trabalho da Sara, né? Realmente são lugares, assim, que fazem toda a diferença. Eu tenho uma dúvida, que é uma coisa leiga, sobre a mediadora. Como é escolhida uma mediadora? É uma família? É escola? É a escola que contrata? É um custo? A família tem que ter... Porque é uma conexão, né? Essa mediadora. Quando eu vejo na escola dos meus filhos, eu vejo que esse aluno está o tempo todo com a mediadora. É o ponto de segurança e o quanto é importante. Como é essa escolha, assim, dentro da sua escola, né? Então... Isso vai variar. Normalmente, a escola, ela fornece o mediador, né? Então, a minha escola fornece o mediador. São pessoas do meu quadro e que são treinadas, são capacitadas para elas poderem dar ali todo o suporte, né? Tá. De educação, de locomoção, porque tudo. Tudo vai depender do nível de suporte. Tá. Então, tem crianças que hoje, eu tenho aluno com TEA no 5º ano, que ele hoje é muito independente, ele vai ao banheiro sozinho, ele faz as atividades sozinho, a gente caminhou bastante, né? Mas lá atrás, ele sempre contou com uma pessoa dando suporte. O material adaptado para a criança, isso quem faz é o professor, é a equipe pedagógica, tá? Não é o mediador. O mediador vai ajudar ali a mediar. E tem outras crianças que os pais
optam por levar, né, mandar um mediador. Então, vem um mediador de fora, que as escolas também precisam ser abertas a esses mediadores, Sim. né? Eu entendo, às vezes é um mediador que está um pouco diferente da rotina da escola. Vamos supor, assim, lá na escola, os profissionais que trabalham na minha escola não podem usar celular, né? Porque elas estão lá, estão dando aula, estão... Motivos óbvios. Né? E aí vem o mediador de fora e tá lá com o celular, né? Então, são coisas que, assim, acabam, às vezes, incomodando e, ao mesmo tempo, é uma situação delicada porque não é o seu funcionário, né? Como chamar a atenção dessa pessoa que está vindo com a criança? Mas é por isso que eu falo que o diálogo é fundamental. Outro ponto de acolhimento. Não, mas vem isso, de André. fora, né? Não, por exemplo, existe o PEI. O PEI é o Plano Educacional Individualizado. Toda criança, né, com alguma questão, com alguma deficiência, com algum transtorno, ele precisa ter esse plano educacional, individual, porque não é no mesmo plano da turma, porque ele vai precisar ali nesse plano, a gente coloca algumas estratégias. E às vezes a gente, naquele momento, a criança, a gente precisa trabalhar mais o comportamental do que a questão de aprendizado, digamos assim, né, de conteúdos. Estou me lembrando aqui uma situação, um aluno meu com TEA veio da pandemia, e aí durante a pandemia os pais se mudaram para uma casa, eles moram num apartamento pequeno, e aí ele desregulou bastante dentro desse apartamento pequeno, porque não podia sair de casa, e aí eles resolveram alugar uma casa de praia e levaram ele para lá, e aproveitaram para desfraudá-lo no jardim. Então, o que aconteceu? Quando ele retornou à escola, ele queria fazer... Eu tenho um parcão lá, assim, verde, né? Gramado. O que acontecia? Ele queria fazer xixi no jardim. Então, naquele mês, o PEI dele ficou todo voltado a essa parte comportamental, né? De uso do banheiro. Então, tudo vai depender do momento da criança. Claro. Então, esse PEI vai ser montado pela professora com a ajuda da equipe pedagógica. E sim, chega um aluno novo para mim que eu ainda não conheço. E eu preciso conhecê-lo, preciso trocar informação com a família. Aí depois de 1 mês, 2 meses, a gente vai montar o primeiro PEI dessa criança. Porque antes, como que você monta um PEI se você não conhece a criança? Ai, mas né? André, é tão bom ouvir você falar isso. Assim, Tá mais que tranquila? muitas pessoas possam... Não, mas seguir, né? Sabe, tô brincando. porque, eu tô ouvindo você falar e pensando, o que é educação? É isso. Educar vem de educere, que significa prover de dentro, né? Então, como é que você vai querer botar uma coisa na pessoa se você não deixou ela vir ao mundo, né? Assim, então, prover de dentro é aquilo que já é a criança, aquilo que ela já carrega, que ela já traz, e a gente não olha para isso e chega, bom, agora a gente vai aprender isso, e começa a achar que educar é ensinar, transferir conhecimento, e não é. Essa pessoa precisa existir como ela é, com a sua potência, com as suas características, com a sua individualidade, para depois a gente poder fazer esse jogo, né? Paulo Freire, isso que você falou, nenhuma realidade pode ser modificada sem antes ser reconhecida. Exato. Então a gente reconhece o que ela está para entender como é que a gente interfere, né? A partir daquilo que ela... E acho que isso é esse é o passo atrás que eu estava falando antes, né? Essa tua fala agora. A gente poder fazer esse movimento, entender que a criança já é um ser, né? E aí a gente vai entender como é que a gente vai fazer esse caminho com ela. Não, e aí tem várias situações que a gente precisa estar sempre conversando, porque com o mediador de fora, eu já tive mediador que na hora do recreio, ele queria ficar com a criança para poder preencher os formulários, porque na clínica, né, ele precisava preencher alguns formulários. Peraí, agora é o momento dele brincar com os demais, porque é o momento de lazer dele. Então, porque é diferente. Então, quando vem um mediador de clínica, um AT, né, um
um acompanhante terapêutico, ele tem uma visão muito de clínica, sabe? E pouco de escola, pouco institucional. Então, assim, aí a gente ainda tem que fazer ali um trabalho com aquele mediador que vem de fora, para ele entender um pouquinho do propósito, do objetivo, Andréia, da escola. Eu fico pensando, imagina para a família também pegar um mediador que não conheça, né? Também deve dar uma instabilidade nessa família, né? Que talvez para se sentirem mais seguros, eles querem levar, né? Fico Sim, pensando. Acontece muito. Acontece muito. E agora algumas famílias, elas acabam conseguindo, né, dos planos de saúde, quando são crianças que necessitam de um suporte, elas conseguem do plano de saúde que eles façam, né, essa contratação, esse custo, ele vai, essas famílias estão conseguindo na justiça. Aliás, a gente devia fazer um podcast plano de saúde. Ai, gente, mas é Meu uma loucura, Deus, é uma né? loucura. Esses dias eu vi papo de duas mães conversando. Não, porque agora para entrar no plano, só depois de 2 anos que ela consegue usar a coisa. Eu falo, oi, você vai ter um plano? Porque é uma carência, não vai pegar uma criança que precisa, outra. Não, porque agora vão tirar meu oxigênio, aí eu vou ter que... Eu não estava acreditando, assim, que ponto que chegou. Quando eles também não ajustam, né? Colocam os valores lá em cima, que aquelas famílias não conseguem. Gente, quantas famílias nem plano conseguem ter? Imagina como é que vive, como é que coloca, né? Então, como é que teria que colocar isso, assim, né? Numa estrutura ali, né? De apoio. Mas hoje, lá na escola, é bem meio a meio, digamos assim. Sei. Algumas crianças contam com a nossa mediação e outras vão com o mediador de fora. O que não pode acontecer é você exigir uma contratação, né, do responsável. Então, não, isso é escolha realmente, porque a lei diz que a escola tem que fornecer esse mediador, esse Mas suporte. sempre é conversado, cada caso ali é conversado, tem essa preocupação? Assim, pelo menos, eu não sei como que funciona nas outras escolas, mas na minha escola, a mãe vem conversar, mas no sentido quando ela quer levar de fora o mediador lá para dentro, se a gente aceita. A gente não tem que, né? A gente tem que aceitar, não tem isso. É uma escolha da mãe, ela tá lá mandando, foi o que você falou, algumas famílias ficam inseguras ou acreditam que o trabalho daquele mediador, da confiança dela, vai dar mais certo, né? Apesar da nossa visão ser um pouco diferente, porque quem tá lá dentro tem um conhecimento do funcionamento escolar, do dia a dia, da dinâmica, sabe até onde pode chegar, porque às vezes chegam mediadores de fora que, assim, não respeitam muito o trabalho do professor, e aí querem criar, porque isso tudo o professor que tem que estar lá criando e ministrando, é um aluno como outro qualquer, né? Como a Marina. Ela é formada em administração. Como a Marina falou mesmo, assim, é uma criança como outra qualquer, gente, né? E você viu aumentar o número de crianças assim? Sim. Ah, que legal. Sim. Agora, isso é bom, né? Porque estão ocupando, né? Estão ocupando a sociedade, estão pertencendo. Eu tô pegando aquele negócio. Ela pede o celular, ela pede o cinto aqui, ó, da tá indo roupa. embora o cinto, gente. Só um segundo pra tem que acontecer. Se não acontece esse tipo de coisa, não é Rejane e eu. Dá pra ficar. Eu sou o controle de qualidade da Marina. Arruma, vez. Não precisa amarrar, não. Não precisa amarrar, não. Tá bom. Ela me ofende, olha lá. Olha o que eu passo. É muito amor, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é muito... eles estão ocupando, que eu falo assim, né? A gente tá enxergando, né, os espaços desde a infância de uma forma, acho que de uma forma mais fluida, né? E aí, ao mesmo tempo, isso traz uma outra questão que eu queria entrar nela com você, que os diagnósticos e laudos que muitas vezes a escola precisa que a criança tenha, né? E que a família entre em negação, e aqueles que a família autodiagnostica seus filhos. Então, às vezes, porque a gente sabe que hoje algumas respostas comportamentais que vêm de falta de sono, de alimentação toda bagunçada, de excesso de açúcar, tela, de uma série de falta de rotina, falta de atividade física, se assemelham muito ao
ao comportamento, ao núcleo de comportamentos de alguns transtornos. E aí a família olha e fala assim, não, meu filho tem TOD, porque ele não pode ouvir um não. Peraí, TOD tem existe uma classificação para fazer esse diagnóstico, não é porque não é assim. Não é assim que funciona isso. Então, como é que você está enxergando esse lugar do laudo, do diagnóstico? Como é que está isso dentro da lógica da escola? Então, eu acho que hoje em dia as famílias estão mais abertas a essa procura, né? Porque eu via, assim, anos atrás, as famílias mais fechadas. Não, meu filho não tem nada, eu não vou procurar. Hoje em dia, há uma preocupação já até... A gente que tem até que acalmar, assim, um pouco, né, as mães, porque às vezes mães berçário já quer, mas meu filho, assim, quando eu chamo, ele não atende, eu vejo no relatório que ele prefere brincar sozinho, você acha que eu já devo procurar algum especialista? Calma, mamãe, a gente tem que, né, pedir que isso não acontecia, né, mas que antigamente. Bom, né? Que a mãe fica já preocupada, assim, que né? bom. Tem um olhar, assim, mas, assim, ainda existem, sim, famílias que não buscam, porque, assim, a escola, quanto escola, ela não pode diagnosticar, né? A gente pode encaminhar. Então, a gente faz encaminhamentos. E algumas famílias, elas vão, procuram e fazem, e sai laudo, sim, né? Já recebi criança em 2º ano do Fundamental 1, que não lia, não escrevia. E aí a gente, e a orientadora sentou com essa família e começou a fazer os encaminhamentos, eles correram atrás, e meses depois saiu o laudo de TDAH. Né? E que mudou a vida dessa criança, mudou depois, porque aí você já tem ali, né? Você já tem um caminho a ser seguido. Então, isso vem mudando, mas tem famílias que se negam e aí a coisa fica muito complicada mesmo, porque você não sabe o direcionamento que você vai dar. Pois né? Como chegar nessa família também, né? A criança sofre mais, né? A família sofre mais, a escola... E às vezes são coisas tão simples, né? Eu lembro que um dos meninos, eu tive que fazer aquele teste neurológico, eu vi que tinha alguma coisa, assim, da palavra, e aí a gente descobriu que ele via, né? É uma caneca. Ele falava caneca. Mas na hora que você colocava a palavra para assinalar, ele não entendia. Caneca. Ele não mostrava a gente falava, e aí? Era só uma fono. Era só uma fono. Por 8 meses, porque ele era como se a junção das sílabas para ele era uma coisa completamente... Que depois veio alguma coisa da visão dele também, porque tinha a coisa do exercício, de copiar o quanto era difícil, porque era trabalhar o músculo. Então, assim, é estar atento, era uma intuição minha, eu falava, tem alguma coisa dele que não vai. Aí um dia a gente fazendo exercício com todo mundo, eu combinei com todo mundo não falar nada. E aí eu lembro que era uma imagem de cavalo. Aí era uma imagem de camelo. Aí ele falava assim, camelo! Aí eu, qual é a palavra do camelo? Essa aqui, ó, que era cavalo. Ele viu K, mas o resto não entrava. Eu falava, olha, mas a gente agiu como se nada tivesse... É mesmo, olha. E depois a gente foi atrás de uma situação que às vezes é isso, né? Qual é ali um pequeno estímulo, né? Por que não olhar? 6 meses de fono. Você imagina 6 meses chama tem o fisioterapia. Ortóptico, né? Fisioterapia. Exatamente, são coisinhas pequenininhas. Não, a gente tem ainda famílias que não fazem nem o exame de vista na criança, e às vezes a criança está com uma dificuldade. Sim. Porque todo ano a criança precisa. A escola pede. Eu faço. Você faz. A geometria. Porque tem que fazer. Porque às vezes a criança está com alguma dificuldade de aprendizagem. E é porque ela precisa usar óculos. Sabe? Ela não tem transtorno nenhum. Ela, na verdade, tem problema de ela vista. só tem a gente descobriu numa dessa que minha filha estava com perda auditiva. Nesse exame obrigatório no início do ano. E ela toca vários instrumentos, canta, mas aqui nas aulas de música estava tudo certo. Mas ela tinha uma coisa que a professora vinha trazendo, ela estava no 1º ano, no fundamental.
que ela ficava dispersa. Então, assim, será que tem ali um TDAH? Ela ia embora, mas aí eu via a criança extremamente focada na aula de balé, de música, de teatro, é minha aluna, então fica fácil de eu olhar dentro do contexto, né, do coletivo. E aí a gente foi fazer audiometria e realmente viu que ela excesso de otite, ela tinha, então aí o que fez? Então ela tinha que sentar com o ouvido esquerdo para a professora e o direito para a parede. Ela não podia ficar com o esquerdo no corredor, porque qualquer som ali distraía e aí ela não ouvia bem desse lado. Então esse aqui ficava aqui na parede, esse ficava no professor e a gente foi pro otorrino. No fim ela acabou fazendo uma cirurgia, teve que colocar o carretel, tirou a amígdala, botou tudo em ordem e aí tá tudo em ordem agora, né? Mas você vê a importância de fazer esse exame. Porque em casa tava pra gente assim, poxa, a gente chama, ela não escuta. A gente fala com ela, ela não ouve, a criança distraída, não era isso, né? Era uma perda auditiva. Imagina assim, um exame simples. Sim. Algumas famílias já têm dificuldade de fazer esse tipo de exame. Imagina algo mais profundo, né? Como se eles não quisessem também descobrir algo que, né? Desconfia, mas eu sou daquela peca no excesso. Eu vou, gente. Eu prefiro. Faz exame daquilo pra descobrir. Vou contar pra vocês o que eu fiz 2 semanas atrás. A gente levou o nosso filho numa neuro, porque eu comecei a observar alguns comportamentos nele que eu falei, isso pra mim tá com uma cara de que tá dentro do espectro autista. E assim, os melhores amigos dele, ele gruda nos autistas na escola. Ele outro dia chegou em casa e falou, mas sabia que eu sou mediador do fulano? Filho, isso não pode, você não pode ser o mediador do fulano. Mas assim, de encontrar em festas da escola, teve agora, não tem nem um mês, um evento da escola, vieram os pais de uma criança autista, emocionados, assim, vocês que são os pais do Pedro Volpe, obrigado, esse menino ajuda demais o meu filho, assim, a mãe chorando, emocionada. Então a gente vê que ele tem ali uma empatia, uma ligação muito grande com essas crianças. E eu comecei a perceber algumas características físicas e alguns comportamentos que eu falei, eu quero tirar essa cisma. E aí a gente foi. Só que antes da gente ir, eu fui explicar para ele, porque ele queria fazer um teste de QI, que ele tem uma coisa com raciocínio lógico muito forte. E ele queria, porque ele queria isso, que eu ouvi falar, os amigos na escola falando, você tem QI acima, ficam chamando ele de Google, sabe? De que sabe as respostas. Falei, filho, então vamos descobrir? Porque aí já vai numa só. Vai ali, eu já faz todos os exames. Falei, vamos investigar isso? E aí eu falei, sabe, filho, tem algumas características, e comecei a falar para ele. Aí ele falou assim, mamãe, isso é característica de autismo, né, não? Aí eu falei, filho. Ele falou, mamãe, será que eu sou autista? Só que ele falou exatamente assim como eu tô falando pra vocês. Mamãe, será que eu sou autista? Eu me arrepiei de cima e embaixo, porque a falta de preconceito no rosto dele, o brilho no olhar dele, assim, será que eu faço parte desse espectro? Assim, tô cheia de amigos, assim, tô cheia de amigos. Amiga, naquela hora eu respirei e falei, tá, check. Sabe, assim, a sensação de que, ok. Aí, na hora eu respondi pra ele, falei, filho, não sei, mas e se você for, o que muda? Ele falou, nada. Até porque hoje nem se faz, né? A gente não pode mais falar assim, fulano é autista, com autismo, sim. Porque é um traço, né? Então, gente, é um traço, né? Não com. É um traço, é igual, eu tenho uma desatenção, algo assim, né? É uma então não é uma... né? Um título que aquela pessoa carrega. Então, assim, mas que bacana e aí, vocês. Agora fiquei curiosa. Eu e a Andréia, todo mundo tá ouvindo. O que conta? Todo mundo na produção, vou contar. Olha lá, todo mundo fazendo assim com a cabeça. A gente levou ele lá na TIM, nesse lugar que eu falei. E aí, ele passou com a neurologista mesmo, né, médica. E aí ela fez uma primeira consulta. Nessa primeira consulta, ela falou que não via... Ela falou, eu tinha que ter dado check aqui em alguns pontos a mais, né? Para poder dizer, assim, de cara, que parece estar dentro do espectro. Levantou uma bola de ansiedade e talvez um TDAH. E sugeriu que a gente fizesse a avaliação neuropsicológica, que é agora a fase que a gente está. Então, a gente está fazendo esse processo, aqueles testes todos. E vai, volta, então, e vai.
Aguardem cenas dos próximos capítulos. Eu conto pra vocês me o que convida deu, pra se voltar deu, se não aqui. deu. Na descrição do programa vem. Filho de Marina. Exatamente, a Por gente favor, coloca não, mas pra aí vocês, me tá? convidem, que aí eu venho pra saber né, no que deu. Mas pra mim, o grande barato já foi, Mas sabe? você já Assim, queria, foi essa né? fala dele. Ela já vinha, será? Ah, Tá, Marina, isso. mas assim, você falando do exemplo do seu filho, né? É muito legal isso. Eu tenho também uma situação lá na escola, onde porque a criança com autismo, ela tende a realmente se isolar, né? E aí a grande briga é fazer com que aquela criança vá para o recreio, que jogue bola, né, na aula de educação física, que participe da educação física, que esteja lá. E aí eu tenho um dos meus alunos, ele tem uma melhor amiga, que ela cuida dele, né? Me lembrei que você contou do seu filho, eu me lembrei dessa minha aluna, da Julinha. E aí ela tá sempre... E aí a gente sempre tentando trazer esse aluno para fora e nada. E aí ela chegou e falou, vamos lá para fora, porque é hora do recreio. Não, eu quero ficar aqui dentro lendo, eu quero ler. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai levar as nossas cadeiras e a gente vai lá para o parque com as nossas cadeiras e a gente vai ler lá no parque, sabe? Foi incrível. E uma das coisas, porque assim, a leitura dele é incrível, ele é todo incrível. Só que a terapeuta, ela conversa muito comigo, a psicopedagoga dele, que não sabe até onde ele consegue ter a compreensão das coisas que ele lê. Ele lê, mas até onde ele compreende, né? Não compreende. Ele faz aquela leitura automática, né? Sem compreender. Então, ela vem trabalhando muito com ele essa parte dele começar a compreender as coisas, né? E aí, eu dei um feedback para ela, a gente teve uma redação final. Inclusive, a gente tem um trabalho lá na escola que é maravilhoso, que eu acho que todas as escolas poderiam enveredar por esse caminho, que é também um trabalho literário muito forte. A gente tem uma consultora, né, que ela é jornalista e escritora, que ela escolhe todos os livros da escola, tanto aqueles livros que são trabalhados pelos professores, pelos profissionais lá dentro, quanto os livros que vão na ciranda do livro para as crianças. Quer ver, pode falar, André, quer ver emocionada? Esses dias cheguei em casa, acho que foi na segunda, saindo da gravação do nosso podcast, estava meu filho no sofá, lendo. Não, pisquei, assim, é incrível. Né? E quando eu vou com o meu livrinho, eu escrevi um livrinho, tá atrás de você. Chama Uma Ilha Fora do Mar, porque eu falo sobre o meio ambiente, né, da gente cuidar dos lixos, né, que a gente produz, o que a gente pode fazer, reciclar, enfim. E aí, quando me chamam pra ler nas escolas, eu vou. Então, olha, já quero. Já quero. Eu vou toda feliz, assim, porque eu adoro esse barulho de crianças. Não, gente. Coisas são os que eu mais gosto. Acho que eu cresci perto de escola sempre ouvindo, né? Não, é muito rico, é muito lindo. É muito lindo. Eu acho que através da leitura, através da educação, da arte, da leitura, a gente chega lá. Não, isso que a gente acredita. E aí, essa consultora, né, literária, ela faz a leitura com eles. Num dia ela faz a contação, aí ela faz o diálogo, faz o debate, e depois na semana seguinte ela coloca para eles praticarem lá a escrita, a redação. Sim. E aí esse aluno, aí o tema era essa questão de como fazer o mundo melhor, né? Não me lembro agora qual foi a leitura que ela trouxe, senão eu traria aqui até para poder fazer a propaganda. Mas a temática era essa. E aí, então, ele teve esse desafio de escrever, né? O que precisava existir no mundo para transformar em um mundo melhor. Aí, sabe o que ele escreveu? Ele falou que precisava só ter a Júlia, a melhor amiga dele. Aí, a partir daí, eu falei para a psicopedagoga dele, ele já está compreendendo, sabe? Ele já está compreendendo porque ele falou em poucas palavras, porque para ele basta ter Júlias na vida dele, porque é aquela melhor amiga que compreende, entende a situação dele, porque enquanto todo mundo, né, quer obrigar ele a estar num ambiente com muita gente, porque assim, eu estava vendo uma entrevista muito interessante de um rapaz que ele foi fazer o Enem, e aí em 2019, falando em datas, 2019 ele já tinha feito edições anteriores do Enem. E nenhuma delas tinha perguntado se ele tinha alguma
condição ali, né? Algum transtorno. E a edição de 2019 que ele foi fazer, perguntava e ele colocou ali, né? Que ele era do TEA. E aí ele disse que quando ele chegou, não tinha ninguém para guiar, que era o principal, porque o autismo, né? A tua noção espacial, né? Ela é mais difícil. Uhum. Então, assim, como eu faço para ir para aquela, né, sala que eu tenho que ir? Então, ele fica até ele se localizar espacialmente, leva um tempinho. Então, poderia já ter uma pessoa ali recebendo. Mas, enfim, não teve, ele achou, mas ele falou, para mim também não foi problema, que eu já sei da minha condição e eu já saio bem cedo para as coisas. Que bom, né, essa consciência dele. Pois então, mas é isso que eu falo, tem que falar. Sim, tem que falar para a criança, tem que comunicar quais são as suas entender. condições por ser autista, né, por estar dentro do espectro, qual que é a sua condição, senão a criança não consegue também, né, interagir. Aí ele falou que levaram ele para uma sala com outras pessoas também, com algum tipo de deficiência, né? E aí, daí ele já ficou chateado, porque ele pensando assim, né? Poxa, eu sou aluno de sala regular, por que eu vou ter que fazer? Entendi. Mas, por um lado, depois ele achou até bom. Aí ele começou a ver, né, o lado bom da coisa. É assim, ele falando que a luz solar incomoda um pouco ele. E aí, o que ele pediu pro fiscal lá de sala, né, pediu para fechar um pouco a cortina para aquela luz não incidir, mas sem prejudicar os demais. Aí ele ficou pensando, realmente, se eu tivesse de repente numa sala regular, não teriam tanta atenção, né? Então tem algumas coisas. Aí ele foi relatando coisas da época de escola dele, que tinha um momento que ele não queria ficar lá naquela aula, ele queria sair e queria ir mexer com material dourado, sabe? Então eles têm um momento deles. Sim. E aí, na visão daquele meu aluno, a Júlia é a amiga que compreende esses momentos dele, sabe? E se você prestar atenção nas escolas, quem faz parte do aspecto, sempre tem um amiguinho que tá próximo, atento a isso. Que tá atento. Já percebeu? Sim, sempre tem sempre um amiguinho anjos que cuida, Deus. né? Um amiguinho que cuida. Os anjos que vêm pra cuidar. Muito Isso bonito, porque tem uma comunicação ali direto, mesmo, entendeu? Né? Quando eu contei a história do meu do amiguinho, do meu filho, quando colocou a mão, até o meu filho ficou, nossa... eu falei, viu como ele te reconheceu? Ele estava com saudade de você, estava de férias. Mas vocês falaram tudo, empatia, essa palavra que eu uso muito, né? Empatia. Pode ter empatia? Pode! Deve ter pode empatia. Pode isso, mãe, pode. Porque assim, a gente está aqui, né? Há bastante tempo falando de inclusão e de crianças com algum tipo de deficiência. Mas tem outros tipos de inclusão também, né? Você tem a inclusão também daquelas famílias que são né, de crianças que vivem com os avós, ou crianças que vivem com o pai, não vive com a mãe, ou vive com a mãe, não vive com o pai. Sim. E aí, dentro do universo escolar, você tem os projetos, você tem as festividades, e aí como incluir todo mundo, né, nesse ambiente, né, quando chega festa do Dia das Mães, dos pais. Na escola os meus filhos não têm. Tem o cartão, tem o presentinho, mas não tem a comemoração. Eu sonhei, né? Eu sonhei, eu vou falar. Normalmente ou você não tem, ou algumas escolas adotam a festa da família. Que eu acho ótimo. Tem a festa da família. Lá na escola, como a gente faz? A gente faz a festa do projeto. Vou falar como. No mês de maio, no mês de agosto, a gente tem a festa do projeto. Todo ano a gente tem um projeto diferente. Esse ano é o projeto dos porquês, né? Os porquês. Aproveitando a fase dos porquês das crianças, a gente aproveitou para explorar os porquês que nos cercam. Então, o projeto é esse. Então, no mês de maio, a gente realizou uma festa. Foi uma apresentação de todas as turmas e tinha uma temática, né? A temática era identidade. Então, assim, era uma ordem cronológica desde quando eu estava lá na barriga da minha mãe, nasci, até, né, a vida adulta. E aí, só que sem essa ênfase
tá lá trazendo fotos de mães grávidas, cantando aquela música específica para as mães. Por quê? Aquelas crianças que não vivem com as suas mães ou não têm mãe, né? A gente não tá falando, eu falo muito lá na escola, não é só a questão do casal homoafetivo, não. De pais separados Tem também. de pais separados, que o pai mora em outro estado e não pode estar presente, e a criança sente e ela quer participar dessas festividades. E eu acho que essas festas, elas são criadas para eles participarem, né? Para eles dançarem, para eles se apresentarem. E aí, em agosto, a gente abriu as portas, só que não foi para apresentação de dança, foi já para uma outra dinâmica. A gente trouxe os porquês do universo, então os pais puderam ter uma manhã deliciosa com seus filhos, descobrindo o universo. Levamos o planetário móvel, aí eles participaram de sessão do planetário móvel, brincaram de quiz, montaram um sistema solar, né? Então todo mundo pôde participar e foi maravilhoso. Eu acho que já que a gente está falando de diversidade, né, de particularidades e tudo, a gente vai olhar não só para essa realidade, né? Então, de repente, da criança que a mãe morreu ou que não vive com a mãe, mas eu já escutei coisas de alunos que me fazem ampliar mais ainda esse olhar. Por exemplo, criança que fala assim, muito obrigada, não quero homenagear minha mãe porque ela é o grande problema da minha vida. Desculpa. Porque essa mulher me persegue o dia inteiro, porque essa mulher é uma chata. É uma adolescente. Porque 11 anos. Porque é uma chata, porque é o dia inteiro, porque é isso, porque é aquilo. Aí vem outra, muito obrigada. Nem vou fazer homenagem nenhuma, porque minha mãe só trabalha e eu tenho certeza que ela não vai poder ir. Então vai ser de novo, igual já foi na escola várias vezes, a mãe de todo mundo. Esses dias, num evento da escola, que não era um evento que não tinha nada a ver com festividade de família, nem nada. Então, eu vejo uma criança que a mãe chega atrasada. E acontece dessa criança ser minha aluna. Mas eu estava ali na sala como mãe, né? E aí, quando entra a mãe dessa criança, a criança olha para ela com uma cara, como quem diz, chegou? Agora? Que acabou? Tipo, tava no finzinho, entendeu? E aí você olha para esse lugar que é essa mãe. A gente citou aqui já o querido Evan Hansen, né? O papel da Gerbelle no musical. Que é isso, que tá ali trabalhando, né? E no fim de semana ela trabalha com eventos, então é óbvio que no fim de semana ela tá trabalhando e o negócio era no sábado. Então, assim, é muito complexo. Esse lugar é polêmico, é complexo, né? Qualquer escolha que a gente faça, se a gente está falando de diversidade, não vai contemplar um, vai aborrecer o outro. E vai, né, assim, não, esse lugar... Mas por mais que eu tenha falado que, eu sinto falta das mães na escola, da festa, porque era uma coisa que eu fazia pra minha, quando era pequenininha, né? Na verdade, tô falando daquela memória afetiva boa. Eu acho muito bacana a escola abordar dessa forma, entendeu? Ou ter uma festa com todo mundo que é a família, porque é isso, né? Não é temática. A gente conversa muito sobre isso, né? Quem que é a mãe, né? É a que teve ou a que cria, né? Então você tem várias mães, né? A que te gerou e a que tá ali educando todo dia, que muitas vezes é uma avó, é uma babá, ou, né, alguém na rede de apoio ali que também tá fazendo parte, ou você mesmo, né, como mãe. Então é legal ter quem é a minha família, né? Quem somos, né? Seria ótimo. Não, a gente confecciona o presente, tem o presente que eles fazem, né, dentro de sala, algum artesanato, e tem aquele confeccionado que os pais pagam e a gente produz. São presentes bonitos, e mais assim, pode ser qualquer avó, pode ser presenteada, qualquer pessoa. E isso é muito interessante, a gente sempre, né, coloca assim, muito livre para a escolha deles. Aí teve no mês do Dia da Mulher, Internacional da Mulher, aí eles fizeram um artesanato, e aí para poder presentear a mulher que eles admiram. Aí foi engraçado que a professora de arte veio me chamar e falou assim: André, eu tô com um problema. Aí eu, qual? Então, tem 2 alunos que querem te presentear. Que lindo! Que legal! Isso não é um problema. Isso mas é uma situação porque a mãe fica, né? A mãe ia ficar, eu assim... Mas pra mãe também. Me deixou numa saia justa, né? Você quer que eu te conte o que aconteceu com meu filho quando
ele estava no 3º ano, o que Pedro Volpi aprontou na escola? Fizeram um artesanato, que era pro Dia das Mães. Deu pro Ricardo? Não. Por quê? Não. Aí as mães no grupo, gente, que graça, que amor, assim, uma meia hora depois da saída na escola. Nossa, me emocionei muito aqui, que coisa linda. E eu falei, ué, não ganhei nada. Não veio. O meu não veio. Não era das mães, não. Era do Dia da Mulher. Não veio. Eu falei, que esquisito. Aí cheguei e falei, oi, filho. Não tá esquecendo de nada, não? Tem alguma coisa na sua mochila você me dá? Não tem. Aí eu assim, né? Ele vai fazer uma surpresa mais tarde. Vou esperar o que vem dali. Daqui a pouco, uma mensagem da mãe de uma amiga da sala. Marina, eu não sei nem como é que eu te digo isso. É que o cartão que era seu, ele escreveu o nome da menina que ele gostava na sala dele. E deu pra menina o cartão. Que lindo. Que bonitinho. Aí eu falei, gente, mas isso eu entendo, óbvio. E ele soube disso? Não falei nada com ele. Mas eu acho que foi um trabalho muito bem feito da escola nesse sentido de presentear uma mulher. Né? E não, já tá bem, já tá bom, bem, já tá bom. Ótimo. Já tá no caminho. O homem já valorizando a outra. Tá ótimo. Já ganhou 3º ano, não. Falei, ainda bem que minha autoestima nesse lugar de mãe tá boa, porque senão ia pegar. Não, é engraçado, você falou 3º ano. Esse caso aconteceu numa turma de 3º ano também. Eu acho que eles começam a ter uma visão diferente, né? Assim, exatamente. de mundo, começam a ter outras percepções, né? Que saem daquelas, assim, engessadas. Mas é isso, né? Porque se for pensar historicamente, a gente vem desse lugar engessado muito, né? Claro. E as crianças que eram filhas de famílias diversas, né? Assim, de formações que não eram o padrão da mamãe e papai, né? Sofreram muito. Né? Filhos de pais separados. A minha filha está gravando agora uma série que conta a história da Ângela Diniz. E aí tem uma passagem na série que ela faz a festa de 10 anos dela. Não vai ninguém. Porque a mãe tinha se separado do pai. Então, a criança que era filha de pais separados, não podia ninguém... Desquitados, né? Desquitados. Então, o que era uma mulher na década de 70? O que era uma criança na década de 70? Que os pais eram separados. Né? Então, você imagina assim, eu entendo o nosso olhar, o olhar dos avós dessas crianças na escola. Imagina o que você deve viver, Andréia. Assim, o que você deve ouvir de cobrança, né? De outros que compreendem. Então, como é que faz a mãe solo, né? A criança filha de um relacionamento homoafetivo. Complexo, é isso. Não é que é difícil, é complexo, porque é diverso, né? E acho que é esse o lugar que a gente tem que Mas eu acho que é como a Andréia começou aqui, né? O nosso programa, assim, tem que ter muita escuta, né? Eu acho que tem que ter atenção, eu acho que tem que conversar muito, porque realmente, assim, tudo que eu acho que a gente conversou aqui hoje é que cada caso é um caso. Né? E eu acho que cada caso é uma atenção única. Tem que ser não é num todo, né? Sim. Eu acho que tem que ser um todo de acolhimento, né? Eu acho, para os nossos filhos, para a nossa geração, para vocês também, né? O quanto colocar ali todo mundo presente no grupo. A gente utiliza muito a literatura, né? Os isso livros, ajuda, né? Isso ajuda muito para qualquer questão, assim. Né, algum problema dentro da sala, de um amiguinho que está batendo, ou de pais separados, que aí a criança está sentindo aquele processo de separação, ou então de adoção, né? Eu tenho um aluno que ele é muito esclarecido com o processo que ele passou de adoção, e é tão engraçado, porque a mãe conversando comigo, disse que tem que dar até uma freada nele, porque ele chega assim, vai viajar para um hotel, ou hotel fazenda, aí ele faz amizades, aí começa já a contar a vida dele, ela, filho, olha só, eu sei que esse processo já está resolvido, muito bem resolvido para você, mas você não precisa ficar se expondo, sabe? Para quem você não conhece. Então, mas para ele é algo tão muito natural
que eram coisas que eram tabus, né? Porque antigamente a criança que era adotada, ela nem sabia que ela tinha sido adotada, não podia se falar. E hoje eu acho que isso está bem diferente. Mas por quê? A aceitação, né, digamos assim, a sociedade, a visão de sociedade está diferente das escolas, né? Você vê, a partir do momento que eu começo a formatar minhas festas de uma forma diferente, eu não faço um aluno desse que não nasceu da barriga da mãe dele, porque é aquela dali que está ali, né, criando ele, é a mãe dele. Né? Mas ela não tem a foto dela com o barrigão e com ele dentro. Então a gente não faz passar por essas situações delicadas, né? Esses constrangimentos. Não, e é muito bom esse diálogo. Assim, é um diálogo que eu tenho muito assim com os meus filhos, né? Eu sou separada, mas estou super bem com o pai, mas a gente explica assim, ó, existe este núcleo familiar, que é a mamãe e o papai, você e teu irmão, existe esse. Mas também existe esse outro aqui, que o pai casou, tem uma outra filha e tal, que também é uma outra família, sabe? É importante definir isso também para as crianças, né? Ter esse diálogo, conversar. Isso é possível hoje, né? Isso é maravilhoso, poder ter essa abertura. Tem que conversar, não tem outra saída, sabe? E tem muitos filhos de pais separados, assim, engraçado. Sim. Ao meu redor é bastante, famílias, né, diversas. Não, eu não também... sei, assim, a roda de vocês, assim, mas eu vejo lá na escola, depois da pandemia, foi uma coisa, assim, eu acho que saltou, sabe? O strike. Eu brinco... A pandemia foi não, o strike. Eu brinco assim... Teve de separação, ou casou, ou teve filho, ou separou. Não, eu brinco com meu marido, né? A gente vai fazer 26 anos de casados, assim. Eu falo pra ele, se a gente não separou na pandemia, eu acho que a gente não separa mais. Vambora. Porque realmente foi ali, né? Convívio elevado à potência máxima. Então, assim, lá na escola... tivemos muitos casos realmente de separação pós-pandemia. Então, hoje você tem... Eu tenho turmas que eu acho que a minoria de pais ainda casados, a maioria de pais divorciados. Isso. Eu também, menos assim, pais casados, engraçado. Mas foi muito legal, Andréa, você trazer isso para a conversa da diversidade, porque se a gente for parar para pensar, isso... Em termos de resposta comportamental, essas questões, elas são tão importantes quanto aquelas que inserem as crianças no lugar das pessoas com deficiência, né, ou com alguma... é curioso, a gente vai falar com alguma demanda especial. Se cada ser humano é cada demanda do ser humano é especial, porque é única dele, né? Então, se a gente for olhar o que está por trás de cada criança, né, a gente vai esbarrar em contextos que podem ser laudos, que podem ser diagnósticos e que podem ser o ambiente familiar, o contexto atual da vida daquela criança que vai impactar a depressão, que vai impactar no comportamento dessa criança em sala de aula, no recreio, tanto quanto, né, em igual proporção. Então, foi muito legal você ter trazido esse olhar seu. Gente, esse podcast tem que acabar em algum momento. Já tem quase 2 horas. Eu tô passando. Olha, o controle de qualidade, Rejane. Você viu que eu deixei, né? Gente, vou contar o que é o controle de qualidade. Ela, além do cronômetro... Não, eu nem coloquei hoje. Não, mas você olha a horinha que é o telefonezinho dela. Aqui, ela faz o controle de qualidade também. Não basta a gente ter uma equipe maravilhosa. Léo, Juju, Raquel. Viu, né? Vocês viram como ela tava aqui, né? Caindo sim. Caindo, sei lá, é uma loucura. Ela chega antes da gente gravar, ela fica assim... Deixa eu ver, passou rímel. Passa batom. Põe mais rímel, põe aqui embaixo do olho dela. E eu fico assim, eu fico assim do programa. Gente, tá longo isso aqui, ninguém vai assistir não, pelo amor de Deus. É isso, gente. Aí chega o nosso diretor maravilhoso, deixa o programa acontecer. Obrigada, Claudinho. Deixa que vai ser bom, as pessoas têm interesse. Elas não têm tempo. Tem. Mas hoje eu fiquei quietinha. Foi. Depois, pode falar quanto tempo vai dar esse programa. Mas olha, Andréia. Não, a gente temos um presente. Gente, vamos ver. Ganhei temos a caneca. Pode isso, mãe. Pode. Aliás, gente, quem se interessar pela caneca, vamos combinar? Jane, pode mandar uma mensagem aqui que a nossa olha produção que lindo. pode começar a vender. Vamos começar a vender caneca.
A Jane tá... Você quer? Eu quero, Então mas tá bom. eu chego lá em Não, porque casa... as pessoas pedem, os meus filhos... Mãe, Eles cadê a enlouquecem, minha? porque eu tenho uma lá em casa. Então. Aí as outras. Então a gente vai começar a vender, já na descrição. Isso aí, é linda, linda, adorei, meninas, obrigada. Imagina, adorei. Né? Obrigada pelo Eu quando papo. vim, eu falei, será que eu vou ter muita coisa pra falar? Nossa! Andréia, a gente Dá pra tem gente que ter uns 5. te agradecer por dividir a sua Muito. experiência com a gente, que a gente sabe como alguns assuntos são tão delicados e você trouxe Sim. exemplos tão bons pra gente refletir, tão importantes, uma fala que agregou, aprendi muito te ouvindo. Então, eu quero te agradecer muito. Obrigada. A gente tá bem E feliz. fiquem convidadas também para irem lá na Ah, escola. vamos, pode a deixar. escritora. Vamos né? lá, tem que- pode deixar. E posso te falar uma vamos. coisa do fundo do meu coração, agora eu vou falar de uma memória afetiva. Para mim, os professores, assim, os educadores nessa primeira fase da vida, são as pessoas que mais têm esse lugar especial, assim, acho que vocês têm que ter consciência disso, vocês que cuidam de crianças, o quanto é importante, o quanto também não é uma profissão tão valorizada, que o nosso país verdade. deveria ser muito. E eu quero agradecer, porque eu acho que o que vocês passam, de alguma forma, essas crianças levam adiante, e isso faz a diferença de um Isso ser aí. humano. Eu costumo falar assim, que lá na escola a gente não ensina só conteúdos obrigatórios, mas a gente ensina valores, né? É Sentimentos, porque é tão importante, né? isso. O que adianta você É. ser um puta de um profissional, mas Sim. não amar o próximo, né? É. Não ter empatia, não ter carinho, não olhar com o coração. né? Olhar com o É. coração, adorei. Com Devia se certeza. chamar Olhar com o Coração. Ó, deu o nome pro episódio aqui. É E eu isso, quero como desejar... Não, eu quero só desejar que esse episódio seja visto por famílias típicas. Porque, Verdade. sabe, a gente falou tanto aqui, aí a pessoa vai escolher o episódio, às vezes, ali para assistir. Ah, esse aqui é sobre diversidade, é sobre neurodivergência. Não tá no meu... Não me inclua. É uma questão de todos. Então, se você assistiu esse episódio, se você está ouvindo a gente agora aqui, encaminha para o grupo do WhatsApp, para as mães de crianças típicas, para os pais de crianças típicas, porque a gente só vai realmente trabalhar a inclusão como algo... A gente vai naturalizar a inclusão e sair desse lugar da inclusão pela diferença quando ela for uma questão de todos e não só das pessoas que têm essa concretização dentro de casa, né? É Verdade. isso. Que bom, Tá bom. gente. Um beijo Obrigada. e até o Beijo. próximo. Tchau, tchau.